Olá, sejam muito bem-vindos todos vocês à disciplina GBI 175, Microscopia de Luz para o Estudo das Células. Pensamos nessa videoaula para você que se matriculou recentemente e acabou perdendo as primeiras aulas. Mas também fica bem adequado para aqueles que querem reforçar o aprendizado. De tudo que conversamos neste período inicial, conhecer as peças do microscópio e suas funções é muito importante para você acompanhar as próximas atividades da disciplina. Assim, sem delongas, vamos direto conhecer a nossa principal ferramenta de trabalho na microscopia, o microscópio. O modelo que vamos apresentar é da marca Nikon Eclipse E100. Se você nunca teve acesso a este equipamento, veja que ele é complexo. Tem muitas peças, cada uma desenhada para facilitar o seu trabalho e disponibilizar a melhor imagem do objeto de estudo. Eu poderia te apresentar o microscópio enquanto utilizo, na prática mesmo, mas tenho como organizar essas informações de forma didática e aproveitar para te passar também teoria, o que possibilitou fazermos este vídeo. Este é o microscópio. Ele pode ser dividido em três partes fundamentais: a parte mecânica, o sistema óptico de iluminação e o sistema óptico de observação. Vamos falar das peças que compõem cada uma dessas partes, começando pela mecânica. A base, que não é necessariamente uma peça, mas sim uma parte importante do aparelho. Se você observar a base, que também pode ser chamada de suporte ou, por analogia, de pé do microscópio, é propositalmente pesada. E isto é para que o equipamento não tombe após qualquer esbarrão, certo? Em sua parte inferior, repare, há 4 apoios emborrachados. O microscópio fixa na superfície por eles. Se por acaso você tentar arrastá-lo, inevitavelmente você vai submeter o equipamento à trepidação. Isso não é legal. O microscópio é feito de inúmeros encaixes, parafusos, e o trepidar intermitente vai prejudicar o equipamento. E isso nos leva à próxima peça, a estativa, coluna ou mais popularmente o braço do microscópio, incumbido de suportar toda a sua estrutura. É no braço que encontraremos inúmeras outras peças apoiadas, como vocês podem acompanhar aqui do lado. Algo importante para se dizer é que pelo braço que podemos transportar ou até mesmo deslocar o aparelho. Repare, há uma reentrância anatômica para o encaixe da mão. Isso vai garantir segurança na hora de movimentar o microscópio. Sempre que for deslocar o aparelho, faça isso com as duas mãos. Assim, uma mão na base e outra no braço. Certo? Combinados? Ok. Como dissemos, o braço apoia muitas peças e isto nos leva à próxima, que é o interruptor, ou botão Power. Como o próprio nome sugere, serve para ligar o equipamento. Se a gente reparar visualmente, nada acontece após o acionamento deste botão. E isto é porque outra peça precisa ser manipulada. Esta aqui é chamada de potenciômetro. Veja que trata-se de uma peça giratória. E por aqui, regulamos a intensidade de luz do microscópio. Estabelecemos 5 posições para o potenciômetro, a começar do zero. A partir daí, cada ponto equivale a 25% do seu potencial. Sugiro começar o seu trabalho com o potenciômetro posicionado em 25%. Se precisar de mais luz, você vai saber. O próximo componente que irei te apresentar é a mesa. Basicamente, a mesa serve de apoio para a lâmina de estudo. Note que sobre a mesa há um orifício para a passagem da luz, peças do charriot para a fixação da lâmina e bem aqui, na lateral esquerda e nos fundos da mesa, vemos réguas, que servem para a anotação da posição da lâmina sobre a mesa. Ou seja, você pode indicar as coordenadas de uma lâmina.
logo de algo que te chamou a atenção durante o seu trabalho. Ok, temos agora o sistema de aproximação, composto pelos parafusos macrométrico e micrométrico. Estas peças servem para a movimentação da mesa na vertical. Porém, ao contrário do macrométrico, cujo movimento percebemos facilmente, girar o micrométrico não nos mostra o mesmo resultado. Isso acontece porque essas duas peças servem para o ajuste do foco. O macrométrico é responsável pelo foco inicial, mais grosseiro, feito com a objetiva de menor aumento, enquanto que o micrométrico permite que o foco seja apurado na escala dos micrômetros. E aqui vai uma dica. O uso do macrométrico é recomendado apenas com a objetiva de menor aumento. Para as demais, apenas o micrométrico deve ser usado. Combinado? Sobre a mesa, como já anunciado, há peças responsáveis pela fixação da lâmina. Ao conjunto, damos o nome de charriot. Uma presilha pode ser movimentada para trás, abrindo espaço para o posicionamento da lâmina em estudo. Agora veja, a lâmina está presa. E para explorarmos o que ela contém, devemos movimentar a mesa inteira, de um lado para o outro, de frente para trás. E para isso, temos outra peça. Abaixo da mesa, à disposição da sua mão direita. Na verdade, repare que são dois parafusos. O giro deles permite a mobilidade da lâmina nos eixos X e Y. Desta forma, você pode explorar toda a lâmina, a começar por um dos 4 cantos e seguir ao seu critério. Na horizontal, que seria da esquerda para a direita, desce, direita para a esquerda, ou então pela vertical, de cima para baixo, desloca um pouco, de baixo para cima e assim sucessivamente, até ter a certeza de que observou a lâmina inteira. Do lado oposto ao dos parafusos do charriot, tem outra peça que faz a função de alavanca. É a alavanca do condensador. Por esta alavanca, regulamos a altura do condensador em relação à mesa. Quando a gente desce a alavanca, o condensador sobe. E quando a gente sobe a alavanca, o condensador desce. Mais adiante a gente fala do condensador com mais detalhes. Agora temos o porta-objetivas. Como o próprio nome sugere, esta é a peça que contém as objetivas para uso. Inicialmente, utiliza-se a objetiva de menor aumento, no nosso caso, a objetiva 4x. Uma vez que o foco tenha sido obtido com esta objetiva, podemos seguir adiante e utilizar as demais. O porta-objetivas é uma peça giratória e apresenta uma estrutura emborrachada, com ranhuras, onde a gente coloca os dedos polegar e indicador para girar a peça e assim trocar de objetivo. E por fim temos o cabeçote ou tubo. Esta peça que faz a conexão entre a objetiva e as oculares também é giratória. Há um parafuso na sua base que libera a rotação. Isto torna prática a utilização do microscópio por mais pessoas. É importante destacar que, apesar de parecer simples, o cabeçote do microscópio não é simples. Ele apresenta um prisma ou conjunto de espelhos no seu interior para desviar a luz. A luz, que sobe perpendicular à base, desvia uns 45 graus em direção às oculares, graças ao tubo. Portanto, muito cuidado ao manipular esta peça. E assim chegamos ao fim do que separamos como parte mecânica do microscópio. Vamos passar agora para o sistema óptico de iluminação deste aparelho. O primeiro componente desse sistema é a fonte de luz. Localizada na base do equipamento, consiste de uma lâmpada de LED. Esta lâmpada está protegida e sua troca precisa ser feita apenas por quem entende do assunto, ou seja, um técnico especializado.
curioso aqui não vai se dar bem. A próxima peça deste sistema é o diafragma íris. Localizado abaixo da mesa, apresenta uma alavanca que se move da direita para a esquerda, abrindo o diafragma, da esquerda para a direita, fechando. Para entender o funcionamento desta peça, deixa eu te apresentar uma delas aqui na minha mão. Veja, aqui, fechado, agora aberto. Compreende? Falamos aqui de permitir a passagem de luz em grande ou pouca quantidade. O diafragma, portanto, tem a função de limitar a quantidade de feixes luminosos que chegam até o objeto de estudo. Sobre o diafragma, podemos ainda fazer duas considerações. A primeira é que a abertura do diafragma deve acompanhar o valor da objetiva em uso. Na prática, na medida em que as objetivas são trocadas, um poder maior de ampliação, é bem provável que haja necessidade de também abrir um pouco mais o diafragma. A segunda observação se refere à possibilidade de utilização de filtros para a seleção de comprimentos de onda específicos de luz. Trata-se de vidros especiais que têm cor. Na maioria das vezes, não utilizamos nenhum filtro e a luz é branca. Contudo, existe a possibilidade de selecionarmos comprimentos de onda específicos a partir deste recurso. O suporte se encontra acoplado ao diafragma, onde podemos encaixar um dos filtros e aí fica a critério. Como o próprio nome sugere, o condensador tem a atribuição de concentrar os feixes luminosos ou dispersá-los. Portanto, o condensador captura e direciona o cone de luz na sua amostra. Lembra da alavanca do condensador? Então, tem a função de suspender ou abaixar esta peça, ou seja, concentrar ou não os feixes de luz sobre o seu material de estudo. Pois bem, a luz, ao passar pelo diafragma, condensador, vai atravessar a lâmina, o objeto de estudo, a lamínula e daí vai chegar até a objetiva. Já começamos então a discutir a terceira parte de nossa aula, o sistema óptico de observação. Seguindo o caminho da luz, a primeira peça, portanto, que vamos destacar é a objetiva, um conjunto de lentes que aumenta, inverte e dá resolução a um objeto. No corpo desta peça, podemos observar algumas inscrições. Em destaque, há de se notar o aumento. Em nosso caso, que temos 4 objetivas, são elas 4, 10, 40 ou 100 vezes. Ao lado do aumento, característica importante da lente aparece, que é a abertura numérica. Esta abertura numérica entra na equação de propriedades importantes da microscopia, como profundidade de campo e limite de resolução. Mas aí é assunto para outras aulas. Quando se fala em objetiva, deve-se ter em mente que se trata de um jogo de objetivas, que são removíveis e substituíveis. Lembra do porta-objetivas? É com ele que procedemos à troca da objetiva em uso. Algumas trazem ainda a recomendação de uso de óleo de imersão. A gente pode observar também que as objetivas apresentam tamanhos diferentes. Isto serve para favorecer a sintonia de focalização. Ou seja, se a focalização já foi obtida com a primeira objetiva, necessariamente as demais também deverão estar na posição correta para o foco ou então muito perto disso. O ajuste fino ele deve ser feito então com um micrométrico. Uma vez que a luz atravesse uma objetiva, ela passa pelo prisma do tubo, como a gente já discutiu, e chega até as oculares. Basicamente, a função da ocular vem a ser ampliar a imagem formada pela objetiva. São disponíveis comercialmente oculares com diferentes poderes de ampliação,
10, 12,5, 15, 16, 20 vezes. No momento da compra do microscópio, isso pode ser combinado com o fornecedor. Independente das oculares escolhidas, o aumento final da imagem formada é resultado do produto entre aumento da objetiva em uso e aumento das oculares. Em termos de peças, terminamos por aqui, mas temos comentários para fazer. No caso do microscópio binocular, existem duas características interessantes. A gente percebe, as pessoas têm seus desenhos faciais e a distância entre suas pupilas é variável. Eu posso ter meus olhos mais próximos em relação a um amigo meu. Isto reflete na necessidade de ajuste da distância interpupilar. E o que viria a ser isso na prática, em outras palavras? Bem, quando você for utilizar o microscópio, é importante que o faça com os dois olhos. Logo, para isso acontecer, é necessário ajustar o binóculo de modo que a distância entre as oculares seja compatível com a distância entre as suas pupilas. No início pode parecer complicado, mas assim como várias outras coisas, este manuseio é puramente intuitivo. Basta utilizar o microscópio algumas vezes para que você trate desta questão de forma absolutamente natural. E por fim, repare que as oculares também podem ser ajustadas. Aqui temos o que a gente chama de ajuste de dioptria. Isto se refere à compatibilidade entre a dioptria de cada um de seus olhos com cada ocular. Para executar este ajuste, focalize um objeto de estudo qualquer com a primeira objetiva 4x. Passe então para 10x, corrija o foco com o micrométrico e agora passe para 40x e corrija o foco. Agora retorne uma objetiva, retorne para 10x. Fazendo uma concha com a sua mão, cubra seu olho esquerdo e ajuste o foco da ocular direita. Feito isto, cubra seu olho direito e ajuste o foco da ocular esquerda. Pronto! Agora você pode mudar de objetiva que o foco persistirá. É óbvio que a microscopia é muito maior do que entender apenas o microscópio, mas isso nós resolveremos ao longo das demais aulas. Espero que este vídeo tenha sido um bom começo. Um grande abraço e até a próxima aula.